Nesse processo, tu agora fazes parte da UFOLO. Certo. UFOLO, Rafael Marques. Certo. Abriu-te, fechou-te portas, abriu mais portas que fechou, fechou mais do que abriu. Que levantamento fazes? Portanto, se eu estive com vocês há 2 ou 3 anos... Não, 2020. 2020, Portanto, no 4 princípio anos. da pandemia. Estás a fazer um mandato. Yeah. Que levantamento é 4 que anos. fazes do mandato da UFOLO? A UFOLO, para mim, deu muitas luzes e a possibilidade de aprender com essa personagem Que é o Rafael. da realidade angolana, que é o Rafael Marques, né? Tipo, eu conheci o Rafael dos livros, Exato. dos artigos, Exato. né? Conheci o Rafael quando ele fez o artigo Batom da Ditadura, né? Tipo, Yeah. tanto o Rafael, o teu pai, em Moçambique tinha o Cardoso, né? Carlos Cardoso, Ricardo de Melo, para mim são personagens, William Toné, o Cota Reginaldo, Ismael Mateus, são personagens muito importantes e fundamentais para a nossa geração, né? Ok. Assim, às vezes eu fico a me perguntar, se não tivéssemos esses Rafaéis, o que Como é é que que seria? nós seríamos, né? E consegue-se perceber a importância do Rafael com seu Macangola, quando despoletou a questão do Luanda Links, por exemplo. Exatamente. Toda a referência Era a partir dali. Macangola. Exatamente. Na fase inicial do combate à corrupção, quase toda a referência, quase toda a fonte era Macangola. E quando tu dizes isso, só para não te cortar, ou seja, quando começou o combate à corrupção, a referência era o Macangola, porque o Macangola há 10 ou 20 anos já falava sobre isso, tipo, né? Foi dianteiro, foi pioneiro. Exatamente. Nesse tipo e a questão não é só crítica, é a crítica consequente, com pesquisa, que te Exatamente. leva a tribunal. Tribunal investigativo. E tu consegues rebater em tribunal. Exatamente. Né? Tem esse lado. Segundo, não conhecia ninguém que tinha a preocupação estudiosa de ir às lundas e fazer um trabalho de pesquisa, de denúncia, conforme foi o Diamantes de Sangue, por exemplo. Exatamente. Então, a experiência com o FOLO me oferece a possibilidade, primeiro, de tomar maior contato com coisas que eu já falava da música. Mas que não vivias que não diretamente. vivia como tal, né? Eu fui, por exemplo, conheci com o nosso trabalho no FOLO, conheci a vila de Kazombo. Kazombo dista a mais ou menos 600 quilômetros do Mochico. Ok. A capital do Mochico é Mochico. Muita gente diz erradamente Luena, mas é Mochico. Ok. E Kazombo, para o desconhecimento de muita gente, foi o sítio, foi o lugar onde o Presidente da República lançou o PIM. Ah, é? Pim, pam, pum. O que é que aconteceu lá em Kazombo? Cada bola mata um. Absolutamente nada. Estás a ver? Lançaram um PIN lá, mas às vezes tu sabes que tem o PIN e o PUC. Se calhar esqueceram o PUC. Exatamente. Então, tomar contacto com isso dá uma vertente prática à minha crítica. Quando eu falar dessa realidade, eu estive lá. Eu estive lá. E a mim ninguém engana. País da machanana. Tá vendo? Então, é isso. Isso, ponto número 1. Ponto número 2, oferecer a possibilidade de desenvolvermos 2 macroprojetos que eu ia partilhar aqui. Ok. Fundamentalmente, o projeto que a gente faz com os serviços prisionais. Livrar as cadeias. A ideia é tua. Bom, começou no rap, agora ganhou o peso institucional com o FOLO. A ideia surgiu de um espetáculo que eu fiz com o Bruno M, na altura no Elinga Teatro. O Bruno M estava a estudar Direito e eu também, então decidimos, e o Bruno M já tinha passagem na prisão. Decidimos fazer algo que pudesse combater o crime de forma invertida. Em vez de ser com os meios tradicionais, a Polícia Nacional, as políticas de prevenção geral, especial, os tribunais e etc., é se calhar pegar o tempo livre que os presos têm e olhar para as cadeias não como depósito de reclusos, mas sobretudo um espaço que pudesse reabilitar e oferecer uma nova perspectiva aos reclusos. Na data dos factos fizemos o concerto, conseguimos recolher mais de 1000 livros e esses livros estavam a estragar-se. Exatamente. Porque o Zedu não permitiu a entrada dos livros. Aqui é proibido ler. Pronto. Era, né? Então pegamos aquela abertura primária do Consulado João Lourenço, celebramos esse protocolo de cooperação com os serviços penitenciários. E nesse preciso momento temos até agora 6 bibliotecas, assim, entre as reabilitadas e as feitas de raiz. Maravilha. Porque apesar do perfil
do recluso de Angola ser o jovem pobre, sem escolaridade, 18 aos 25, poucas habilitações literárias, eu estava expectante em ter presos de qualidade, né? Com combate à Quando corrupção, nós todos saírem- tínhamos expectativa de receber juízes na cadeia. Os juízes tinham que encontrar bons livros, né? Juízes. Ou seja, no final do dia tu estavas a olhar para o negócio do futuro. No negócio, porque é gratuito, não é negócio. Eu estava preocupado com gente que durante muito tempo desviou dinheiro e não olhou para a E cadeia depois não ia ter nada para fazer lá dentro. e foi parar na cadeia. Qualquer um de nós pode ter um conflito com a lei e parar na cadeia. Né? Exatamente, Então, exatamente. temos que lutar para ter o padrão mínimo de tratamento do dentro. recluso no que os direitos humanos diz respeito, né? As regras de Mandela, né? Por um lado. Por outro lado, o projeto é macro, é mais aberto, porque também tem uma vertente de formação de operadores penitenciários, matérias voltadas aos direitos humanos. Lá está a questão que tu falas da educação, nós todos somos resultado da nossa educação. Há a vertente que tu participaste, que é mais lúdica, que é de levar entretenimento, fazer festivais, espetáculos, cinema, teatro, nas cadeias. E há, sobretudo, a final, que é muito importante, que é o gabinete de assistência jurídica e apoio psicossocial. Né? Há reclusos, né? Repara que muitos reclusos estão numa situação de abandono familiar. Exato. Muitos reclusos não têm meios para ter o patrocínio de advogados. Há muitos reclusos numa situação de pena extinta, tipo, foste condenado a 4 anos, estás lá a cumprir mais 2 de borla, já estás a 6 anos. Tens a questão do excesso de prisão preventiva, ou seja, existe um conjunto de situações que podem também ser que a mim dá muito prazer em trabalhar, e sendo que o projeto surge do rap e vai para uma macroestrutura. Esse é um projeto. Há um outro projeto que é super interessante, que é Unidos pela Educação, que é um protocolo tripartido entre a UFOLO, o Centro de Estudo, a Fundação Luaz e o Ministério da Educação. Não sei se sabem que é um projeto voltado ao ensino primário. Não sei se aqui sabem, mas o ensino primário em Angola não tem uma dotação orçamental específica e autônoma. Ou seja, as escolas primárias recebem o pinga-pinga que sobrar do dinheiro genérico das administrações. Muita gente não sabe, nós não temos os nossos filhos nas escolas, e tu nem tens filho, até para não ter esse problema, sou né? estúpido. Então nós que temos filhos... Não, é porque tu estás a falar isso, eu ainda estou no teu primeiro projeto, porque tu falaste num gabinete de psicologia, eu lembrei-me do Norberto. Por quê? Não Por quê? Por quê? Porque se os presos... O nosso é de apoio psicossocial. Porque se os presos precisam de apoio psicossocial... Nós que estamos aqui fora, afinal, também. Nós é que não sabíamos. Mas agora vamos aí para a coisa. De facto, então estás a dizer que... Sem dúvida, então... A primária, portanto, a escola primária da primeira classe à quarta? Tu podes... Sexta? Tu podes visitar o OGE e vais ver que não tem uma dotação orçamental autônoma. Não há. Ou seja... O segundo ciclo é de responsabilidade do Ministério da Educação. Eles pagam, os professores do ensino primário. O primeiro pagam, não. Mas toda a necessidade, todo o gastável, por exemplo, os auxiliares de limpeza, a segurança, o giz, a água, a luz, não é responsabilidade do Ministério da Educação. Ou seja, as nossas filhas, as meninas, por exemplo, são fortes candidatas a terem problemas de saúde reprodutiva nas escolas públicas. Sim, há muitos anos já. Muita gente não sabe disso. Há muitos anos. Tu tens no nosso país espaços como as Lundas, dos Diamantes, escolas com mais de 200 alunos numa turma de aula. Aqui deve ter professores, devem imaginar o que é isso. 4 turnos na mesma sala, tipo, das 8 às 10 uma classe, das 10 às 12 outra, das 10 às 14 outras. Agora que tu vais aí nessas zonas e vês isso em loco, é de propósito, né? Estamos a espetar um dedozito só assim, porque tipo, a educação, porque lá está, nós estamos a discutir isso e isso não é de agora, já era de antigamente. Só que, entretanto, Angola depois, em 2017, puseram ao contrário e começou. Mas continua esse cenário. E vamos ser práticos. A base da primeira à sexta é o mais importante. Sem sombra de dúvida. É o mais importante. Não é quando chegares à sétima ou oitava que não sabes escrever o teu nome. É lá embaixo. Mediante isto. O caboclo educacional, né? Os alicerces. A base. Tu achas que só pode ser propositado, né? Tipo, o que é que tu achas? Tu achas que há mesmo... explica, tenta-me... É o não desmontar do... Quando fala-se
falta de vontade política, Ok. é exatamente isso, Ok. traduzido a miúdos, né? Porque, e aí tem violação de direitos. As pessoas, quando falam de direitos humanos, pensam sempre em direito à vida, Exatamente, tortura, exatamente, bababá. exatamente. São de primeira geração, sem sombra de dúvida, mas o direito à educação, o acesso gratuito Exatamente. e obrigatório, Yeah. é um direito constitucional fundamental, né? Então, aí tu percebes, quando um país não tem responsabilidade com a sua educação, justifica-se tudo está mal. Quando tu vês agressão policial, é resultado da falta de Por isso é educação. que os putos vão viver para fora, né? Porque isso é que eles morrem em Espanha, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida, né? Quando alguém inaugura hospitais e gaba-se para depois se curar lá fora, alguma coisa não está certa. Né? Alguma coisa não está certa, né? E eu acho vergonhoso termos o segundo chefe de Estado nacionalista a morrer no estrangeiro. Né? Eu acho muito preocupante uma geração que lutou para combater o colonialismo e a primeira oportunidade tem quando chega no poder e desvia dinheiro, compra uma casa na terra do Colono. colono. Na primeira oportunidade que ele tem, ele vive protocolarmente em Angola. E os filhos vão estudar onde? Na terra do Colono. a esposa dá luz na terra do Colono. quando ele rouba, fica o dinheiro lá, prende o dinheiro fica onde? Na terra do Colono. Isso assim já é um som, não sei se são. Próximo álbum, próximo álbum. O primeiro era sementes, agora vai ser a fruta tá podre. Olha,